Boa noite, amigas, boa noite, amigos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 19 a 21, que está lá em Instruções dos Espíritos, intitulado É permitido repreender os outros? Vamos então ao Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, e Instruções dos Espíritos. Vamos ler o item 19. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Não é bem assim, né? Ocorre que há várias maneiras de se mostrar os erros do próximo. Se o fazemos com sincero propósito de contribuir com o seu progresso e agimos com moderação, é perfeitamente correta a nossa atitude e, além disso, um dever que nos compete cumprir. Nossos atos são julgados levando-se em conta a nossa intenção. Se ao repreender o próximo guardamos o propósito de denegrir a sua imagem, é claro que a nossa atitude é censurável. Então vamos ler a resposta do Espírito São Luís. Resposta do item 19. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. Mesmo que nós estejamos imbuídos de boa intenção, com moderação, que outro fator devemos levar em conta ao censurar o procedimento do próximo, Então, devemos, primeiramente, verificar se não adotamos o mesmo procedimento que reportamos no próximo. Se não, onde encontrarmos a força moral necessária para repreendê-lo. Devemos tomar para nós os conselhos que dermos aos outros, em termos de bom procedimento. Ninguém pode exigir de outrem aquilo que não pratica. Então, vamos agora à leitura do item 20, da pergunta do item 20. Será repreensível notar-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Depende da intenção com que repreendemos. É evidente que, se elas existem, nada impede de notá-las, e até aí não há mal algum de nossa parte. O que será repreensível é o intuito maldoso de divulgá-las, visando o rebaixamento do próximo. Com relação às faltas do próximo, recomenda-nos o Evangelho que as levemos em conta, tão somente para nos servir de referência quando analisamos as nossas próprias faltas, a fim de corrigirmos. Nunca, porém, com a finalidade de denegri-lo. Existe um inconveniente também em tudo enxergar a manifestação do bem. Quer dizer, então eu não posso ver o mal do próximo, mas se eu vejo em tudo a manifestação do bem, isso vai prejudicar o progresso, vai nos impedir de aproveitar as lições que o mal nos traz. O uso correto da razão, faculdade que Deus nos concede, indica-nos o certo e o errado, o bem e o mal. Então, vamos ver o que São Luís responde no item 20.
tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o, sem necessidade, na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo, alguém, apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e à satisfação de apanhar os outros em falta. Então, que proveito podemos tirar para nós das imperfeições alheias? Elas, as imperfeições alheias, nos alertam para o dever de nos autoavaliarmos, a fim de verificar o que temos que corrigir em nós, antes de censurar os outros, né? Sobretudo porque cada um tem o direito de agir como lhe apraz. Eu tenho o livre-arbítrio que Deus nos deu. O meu próximo tem o livre-arbítrio que Deus lhe deu. Nós devemos respeitar isso. Na questão 21, pergunta 21, no item 21, a pergunta é a seguinte: haverá casos em que se convenha se desvende o mal de outrem? Aí São Luís responde: é muito delicada essa questão, e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, pode acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Continua. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Ele pergunta. Como pitaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? São Luís. Conclusão que nós chegamos. Antes de repreender alguém, verifiquemos se não praticamos o ato censurado. A autoridade da censura está no exemplo do bem que dá àquele que censura. Enquanto a censura bem intencionada esclarece e orienta, o bom exemplo convence. Então, meus irmãos, esse foi o nosso estudo dessa noite. Se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, alguma dúvida, pode perguntar, que eu procurarei responder, se eu souber. Que Deus nos abençoe e que possamos estar aqui novamente numa próxima oportunidade, em nome de Jesus. Que assim seja.